Por que melhorar a comunicação com a sua equipe? Sim, aqui tem bastante conhecimento prático que eu vou passar para vocês, de quase 20 anos de experiência na área comercial, trabalhando tanto em campo, né, como consultor de campo já, como representante comercial, e também como, né, principalmente trabalhando na liderança, que é onde eu atuei, principalmente de 2013 para cá. Então é isso, pessoal, são aprendizados, são situações na prática que eu trago aqui para vocês, né? Sou Eloy Braga, especialista em gestão comercial, e trazendo aqui mais conteúdo para vocês sobre liderança comercial. Lembrando, pessoal, que eu estou no YouTube, estou aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né, no Twitter. E, enfim, vamos passar um pouquinho aqui de conteúdo, passar um pouco de algumas práticas, né? Sempre eu falo isso para vocês, até mesmo quando eu lancei o meu primeiro curso, que foi o Torne-se um Líder Fora da Caixa. Os aprendizados que eu passo aqui para vocês, lógico que tem algumas situações que são, né, eu tenho que conciliar com a teoria também, mas é tudo na prática. Foram situações que eu vivi na prática, e nos últimos vídeos, né, de um tempo para cá já, né, digamos que nos 2 últimos meses, eu venho trazendo para vocês essas vivências, assim, esses conhecimentos, essas práticas que eu tive nas histórias, que aí a gente consegue ter uma conexão melhor e ao mesmo tempo vocês conseguem ver também um pouco de como é que foi o meu aprendizado de campo, né, que é fundamental, e a gente acaba criando de fato alguma conexão, né, a gente fica mais ligado, e você se vê também um dia, né, para quem aspira a entrar na área comercial, para quem entrou recentemente, que precisa, né, ainda mais de estar se preparando para os desafios novos que vão ter que encarar. E para quem já está há bastante tempo e de repente quer sair da zona de conforto, ou está no momento que precisa de fato melhorar os seus resultados, então aqui bastante conhecimento prático para vocês, e a gente vai desenvolver aqui um pouco, né, de algumas histórias, né? Nos primeiros vídeos que eu passei para vocês, essa empreitada eu comecei ali em início de agosto, né? Então, no início eu passei algumas, como é que eu posso falar para vocês, algumas situações de erros que eu cometi na minha vida como líder. É natural, eu queria muito aprender, e eu até busquei cursos de liderança na época, que a gente sabe que tem bastante, mas nenhum eu vi assim que, nossa, que colasse com aquilo que realmente eu estou querendo viver, que é aquela coisa, que alguém que me passasse muita prática, né, assim, passasse uma bagagem que de fato, assim, cara, o cara tá passando tudo que é da vida dele ali de 20 anos, e eu fiquei com esse obstáculo, né, essa situação, eu digo, poxa, eu não consegui encontrar na época. Então eu fui quebrando a cara, né, lógico, eu tive grandes professores, que eu posso dizer que são, né, vários gestores, né, diretores, né, até meus colegas, pares também, que foram meus professores, eu posso dizer, e foram me ensinando, foram me dando os caminhos para que eu possa desempenhar melhor o papel de líder, né, na área comercial. Então, me ajudou muito, foi fundamental, mas talvez muitos desses erros que eu cometi na época eu poderia ter evitado, né, de ter cometido. Eu poderia ter feito um curso que tivesse uma bagagem muito prática, e ali dentro daquela escola prática que ele está passando, eu ia me ver ali dentro daquelas situações. E então eu estou, né, tendo em vista essa situação que eu vivi lá na época, eu trago aqui para vocês, né, essa situação de passar esse conhecimento prático. E você que está em campo aí, que está querendo ter esse conhecimento, venha, que tem bastante material, tá lá no YouTube, né, vários erros que eu cometi, e enfim, agora eu venho passar para vocês também uma coisa que é muito natural também, quando a gente tem a nossa liderança lá, né? No caso eu tinha os meus diretores nas empresas onde eu passei, e naturalmente eles cometem erros, né? Todo mundo comete, é natural. Eu também, se estivesse lá, eu iria também cometer alguns erros, né? A gente procura se desafiar muito, quem é líder, tá? Toda hora se desafiando, né? Muitas vezes pisando ali em ovos em alguma situação, em outras o cara sabe que está em campo minado mesmo, então vai ter momento que vai errar. E assim, eu vou trazer aqui algumas experiências para vocês agora,
de erros que alguns gestores, alguns diretores cometeram comigo assim, no meu dia a dia. Né? E assim, aprendi com ele que esse tipo de erro eu não poderia cometer com a minha equipe. É natural, a gente sabe que ninguém é perfeito e uma hora a gente vai cometer esses erros. Então eu vou passar aqui algumas situações para vocês. Vou passar a medida de história mesmo, para vocês terem ideia daquilo que eu vivi naquele exato momento, né? E são histórias realmente verídicas que eu passei, né? Então, um desses anos aí anteriores, eu tava, né, eu tinha, como sempre, eu passo um tempo em home office, fazendo aqui meu trabalho, digamos uma semana no mês, e o restante a gente vai para campo, para poder executar aquilo que a gente planejou, né? Quando foi para a fábrica, quando a gente fez os alinhamentos e depois quando a gente está aqui no home office para poder fazer as estratégias para ir para campo. E no momento quando eu cheguei lá, que já estava tudo alinhado, tudo certinho, de repente eu precisei falar com o meu diretor para que eu possa... eu tinha chegado lá no representante, eu estava no showroom do representante na realidade, foi numa segunda-feira, tinha acabado de chegar e lá entrei, conversei com o representante, foi bacana ali, normal, a gente ia passar a semana juntos trabalhando e inicialmente a gente ia começar o trabalho dentro do showroom, organizando alguns pontos ali e depois a gente ia pegar a estrada para o restante da semana. Aí no meio dessa história, eu precisava, isso foi logo no início, quando eu comecei a trabalhar numa fábrica, eu nunca tinha trabalhado com aquele diretor lá, e quando eu entrei, que eu fui lá, que eu comecei a conversar com o representante, eu comecei a fazer alguns alinhamentos que eu tinha anotado, né, na minha agenda, no meus, enfim, nas minhas anotações, e de repente eu tinha que fazer uma negociação com o representante, né, e com um cliente. E isso tinha que passar realmente, passou do limite no que diz respeito à negociação, desconto, prazo, markup. Então, para que não pudesse comprometer a margem da empresa, eu precisava falar com a diretoria e dizer, ó, cara, a gente precisa sentar, analisar, você precisa de fato ver se vai comprometer muito as margens, senão a gente busca uma alternativa diferente, faz um plano de ação, mostra para o cliente outro caminho para poder, com esse volume, né, que a gente está querendo trazer aqui, fazer um trabalho melhor, né? Assim, de repente buscar um caminho que não vá comprometer a margem da empresa. O resultado seria esse. Então fiquei lá. Primeiramente eu passei o WhatsApp naturalmente, porque a gente sabe que na segunda-feira são muitas reuniões para quem está dentro da fábrica. E ele não me respondeu. Beleza, aí eu busquei, fui falar com algumas pessoas lá dentro para ver, né, assistentes, analistas, para ver se ele estava realmente em reunião, e eu soube que ele não estava em reunião e que ele não tinha respondido. Beleza, aí insisti novamente e disse para ele que eu precisava até falar por telefone, que não seria nem por WhatsApp, porque os valores eram consideráveis. E era um cliente estratégico ali, não era um cliente que comprava muito, era no segmento, né? Era na confecção que eu trabalhava na época. E lá vai, eu peguei, conversei lá com ele mais uma vez pelo WhatsApp, pedindo que fosse por telefone, para poder facilitar. Ele até me respondeu ali rapidamente, mas não queria que fosse pelo WhatsApp. Eu acho que ele deveria estar irritado com alguma coisa. Logo no início, né, logo na primeira semana minha de campo, e uma das primeiras lá que eu estava trabalhando nessa fábrica. E quando eu percebi, ele não queria falar por telefone, queria fazer tudo por WhatsApp. E fui tentando fazer pelo WhatsApp, não tinha outro caminho. E aí comecei a fazer, passei os números, passei prazo, desconto, valor, passei outros detalhes também, né, que fazem parte do markup e tal, para poder mostrar que eu acho que estava comprometendo a margem da empresa e que ao mesmo tempo a gente tinha que montar um plano ali para poder buscar outro caminho. E ele até buscou. Eu disse, beleza, tudo bem, mas aí, enfim, passamos um tempo ali no WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp ele é bom para algumas mensagens rápidas, algumas comunicações. E esse tipo de situação eu acho que por telefone é até mais fácil. Na primeira, beleza, a gente fez, resolvemos,
foi tranquilo ali. Depois eu botei minha cabeça para pensar, eu disse, não, de repente o cara tá passando por algum momento que não tá legal, de repente passou por alguma reunião, eu não sei, alguma coisa pessoal também. Eu disse, beleza, aí tudo bem. Demoramos um tempão ali resolvendo no WhatsApp. Quando na semana seguinte veio, eu já estava com outro representante, não era no início, não era na segunda-feira, era numa terça-feira. Primeira semana, se eu não me engano, eu fui para Bahia, na outra eu já estava em outro estado já. E aconteceu um fato semelhante, não era no primeiro dia que eu estava, não era na segunda-feira, era mais ou menos na terça-feira, e a gente já estava em campo e a gente precisava de um feedback rápido, porque estava já junto com o cliente. Não foi nenhuma situação de que estávamos com a negociação em mãos, mas não, a gente estava na frente do cliente. E aí mais uma vez eu falei do WhatsApp, eu disse, ó, por favor, liga aí que acho que tem que ser rápido aqui e tal. E mais uma vez queria só resolver tudo pelo WhatsApp. Enfim, e isso leva, né? Aí você desgasta muito tempo ali naquele momento, podendo fazer mais rapidamente por telefone. E não eram só essas situações ali, não. Eram outras situações também. Nessa negociação que eu tive ali com o cliente, eu consegui até desenrolar rápido com ele, porque era uma coisa até, de certa forma, simples. Mas lá na frente, você precisa conversar com a pessoa por telefone. Para quem está em campo, como regional, a gente que tem às vezes 8, 10, 15, 20 integrantes na sua equipe, você precisa de rapidez, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que está todo mundo conectado, a gente precisa de conexão cada vez mais para que as coisas aconteçam. E a gente, nesse mundo de pandemia, a gente viu a quantidade de reuniões que foram feitas, né, para que cada vez mais as pessoas consigam ter conexões devido à distância. E esse diretor só queria falar por WhatsApp ou por e-mail, uma coisa assim muito fria. E cara, estamos na área comercial e a gente tem que facilitar os caminhos e a comunicação né, principalmente com os teus liderados ali, né? E eu vi que era uma coisa que outros colegas meus também, tinha um colega meu também reclamando também a mesma situação. Então assim, é aquela história que eu falo aqui para vocês, cara, a gente precisa muito melhorar a comunicação. Eu já trouxe conteúdo aqui para vocês técnico a respeito de comunicação com a equipe, né? Pontos que podem ser melhorados. Eu tenho vídeos aí que eu fiz no ano passado e vou trazer novamente outros pontos até mais profundos para que a gente possa até debater. Estou aqui trazendo uma história para vocês. E assim, com isso eu aprendi que quando o representante muitas vezes, né, o teu vendedor tá ali em campo, tá com o cliente ali, poxa, seja na negociação que ele tá até mesmo no telefone direto com o cliente, ou seja aquela negociação que ele tá em loco ali com o cara, enfim, você tem que estar full time, você como líder full time, para poder desenrolar essa situação e ser o mais rápido possível e objetivo com o cliente, com o teu vendedor, e dar o máximo de atenção para ele, para que ele possa ser rápido na negociação e não vá perder para um concorrente, vá perder ou qualquer coisa do tipo. Além do que, a gente sabe, pessoal, que representante comercial tem um custo muito elevado de estrada, é caríssimo estar em campo, e o cara chegar lá e não ter o suporte do teu líder é pior. Então, essa coisa que eu vivi com esse diretor, esses momentos, acabou criando um obstáculo. Muitas vezes consegui contornar e tal, mas nossa, às vezes com muita dificuldade. Isso acaba deixando a tua equipe mais desinteressada, você não cria conexão com as pessoas, né? Você toda hora tem que estar reformulando a mensagem ali no WhatsApp, se desgastando. Você acaba procrastinando certas coisas, porque eu digo assim, cara, se eu for levar esse tipo de assunto para ele, vai ser muito demorado, então tu vai procrastinar certos assuntos que tu poderia estar resolvendo com mais rapidez. Então isso foi um aprendizado que eu tive e que eu faço muitas vezes o possível para quando eu estou com a minha equipe. Posso até um momento eu estar viajando, por alguma situação meu telefone está fora, mas sempre que possível, você que está em campo, você que tem sua equipe, evite fazer isso, porque de fato diminui a produtividade da equipe, deixa todo mundo aí desinteressado, você não está mostrando ter empatia também. Então foi difícil para mim. Então sempre melhorar, trabalhar no foco de melhoria de comunicação. Esse é o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, pessoal.
E assim, outro ponto que acaba criando um link com essa situação é que você não escuta a tua equipe, né? Então, aqui agora eu vou trazer outra história aqui para vocês, para que vocês possam entender um pouco também sobre essa questão de ouvir a equipe, né? No meu caso, eu fui já até gerente nacional, mas a minha maior experiência realmente como trabalhando na liderança sempre foi como regional, até porque trabalhando com calçado e confecção, as grandes fábricas mesmo, a maioria delas, todas estão no sul e sudeste. Então eu nunca morei lá no centro administrativo dessas fábricas, né, com exceção quando eu fui nacional e morei em Juazeiro do Norte, onde eu passei 6 meses numa fábrica como gestor nacional. Então, pessoal, dentro dessa história, eu tinha um diretor que eu tive, né, foi no calçado aqui já, que assim a gente tentava ao máximo levar para ele algumas informações de campo, principalmente eu que vou para campo, quando tem lançamento de coleção, produtos novos, né? A gente quer escutar primeiramente os primeiros clientes, então a gente, quando tem um lançamento de coleção, o que a gente faz? Leva muito para os formadores de opinião, aqueles clientes maiores ou aqueles clientes que têm muita informação, né? A gente leva, o cara já dá aquele briefing ali, ele diz, ó, esses produtos aqui, ó, de todo o teu mix, eu separo essas linhas aqui que eu tenho certeza que elas vão ter uma melhor performance, né? E a gente vai, lógico, vai perguntando, né? Vai funilando, ó, por que essa, por que aquela, enfim, a gente vai fazendo ali dando uma geral, e acaba que depois, quando tu vai passar 2 meses, 3 meses ou mais tempo com aquela mesma coleção atendendo os clientes, então ele vai servir de subsídio aquele cliente ali, muito formador de opinião, para que você leve aqueles argumentos até nos teus próximos atendimentos, né? Fora toda a bagagem que tu recebe da fábrica de informação do pessoal da área de estilo, pessoal da área de desenvolvimento de produto, né? Tu soma uma coisa e outra, e daqui a pouco tu tá pronto aí para poder encarar uma coleção e ir para campo. E nessa história, quando a gente chegou lá num cliente, né? Foi aqui um dos estados aqui do Nordeste, e eu tava lá, foi em Sergipe, foi em Sergipe isso. E eu tava lá, recebemos coleção nova, tava na expectativa, coleção de verão, que é uma coleção assim, que a gente sabe que aqui no Nordeste é onde a gente vai subir a ladeira mesmo, vendendo, então aquela expectativa, aquele momento também de ver que tem o segundo semestre vindo aí forte também pra gente, né? Então, beleza, a gente foi para campo, chegamos num cliente formador de opinião, tava lá junto com o representante, colocamos toda a nossa coleção, produtos maravilhosos, produtos lindos, o cliente, a gente ficou esperando na sala, né? Tava eu, o representante, tava também, tinha um rapaz também que trabalha junto com o representante, e aí daqui a pouco o cliente entra, a gente cumprimenta, fala, conversa, tem todo aquele papo inicial, e aí a gente passa para o cliente, falamos, você é o primeiro que a gente está atendendo, né? Eu já falando com o cliente lá, aproveitando ali que eu estava ali como gerente da fábrica, e eu passei para o cliente, disse, ó, viemos aqui principalmente com o intuito de poder te escutar bastante, você é formador de opinião e me passem um feedback, a gente precisa para poder depois seguir, e é importante seu ponto aí. Lógico que a gente, no final da história, a gente fez negócio, vendeu, mas escutar é importante. E aí o cara pegou ali todas as linhas, separou tudo aquilo que seria interessante para ele, argumentou disso o porquê também, que aquelas linhas eram importantes. Peguei ali, anotei algumas situações chaves, importantes, e depois liguei para a fábrica e liguei, lógico, para o meu diretor, que eu tenho que levar essas informações para ele mesmo. O cara escutou e, nossa, parece que, cara, ele não queria nem escutar, assim, sinceramente, né? Eu passei todas as informações, tentei ser objetivo e ao mesmo tempo mastigar informações que seriam chaves, importantes, que poderia levar o pessoal da área de produto, até mesmo para o marketing, alguns detalhes também, que a gente sabe que tem que estar todo mundo alinhado, produto, marketing, comercial.
e, cara, entrou no ouvido, saiu no outro. Aí eu, mais uma vez, eu penso a mesma coisa lá do primeiro problema. Eu disse assim, isso aí deve ser um momento que o cara deve estar passando, não deve estar legal e tal. Eu disse, não, quando veio outra coleção, fiz também fiz a mesma situação, né? Levei mais informações ainda e sempre a mesma situação. O cara não escutava, parece que entrava no ouvido e saía no outro. E mais uma vez, pessoal, é não escutar a equipe, é dificuldade de comunicação. Isso leva a desinteresse, leva a equipe a você não tem empatia, você não tem. É muita coisa envolvida aí, né? E principalmente a gente que é do Nordeste, que a gente sabe que muitas fábricas no Sul, elas têm um foco natural a querer fazer linhas que vendem mais para algumas regiões do Sul e Sudeste, que a gente sabe que é onde a economia é um pouco mais forte também, em alguns aspectos. Então, é importante escutar bem a nossa região, onde a gente tem uma economia mais, né, mais, como é que eu posso dizer, mais apertada, né, financeiramente. Então, tem que ter um preço muito competitivo, uma coleção ao mesmo tempo que seja compacta, mas que seja boa, forte aqui para a realidade da nossa região. E lá eu ficava patinando e tal, e isso, minha equipe começou até a perceber isso também, de que o problema não estava comigo, o problema, enfim, estava lá com a diretoria, e isso acaba ficando ruim para a gente, né? Que está ali em campo, parece que você luta e não sai do canto. E é isso, pessoal, daqui a pouco emocionalmente tu tá desgastando tua equipe também, porque lá na frente tu quer fazer esses feedbacks novamente, mas a própria equipe diz, cara, tu tá se desgastando à toa, tu não precisa, Eloy, tá pegando essas informações que a gente sabe que lá dentro não vai mudar, não vai sair do canto, eles não têm isso, é um posicionamento que precisa mudar lá de dentro para que a gente possa novamente dar credibilidade e poder mudar essa situação. É isso, pessoal, estou trazendo aqui histórias, obstáculos, né? Alguns eu consegui de fato vencer de alguma forma, eu dei meu jeito. Quando eu fui na fábrica fazer um alinhamento, eu aproveitei, puxei o diretor, sentei com ele, peguei um momento de calma e ali a gente fez, né, alinhar e dizer assim, cara, eu preciso de ter você mais um pouco próximo aqui, principalmente da minha região, da minha necessidade, até porque eu tenho meta para poder bater, eu tenho números para poder chegar, eu tenho uma equipe também que conta muito com a gente e eu não estou vendo isso de você, então eu vou buscando caminhos para poder solucionar essas situações, né? Fazer com que a comunicação fique o mais transparente possível e a gente consiga resolver esses problemas em campo. E sempre resolvendo com a comunicação. A comunicação, ela de fato resolve muito. Então eu faço isso, eu aproveito muitos alinhamentos que eu tenho na fábrica, vou lá pessoalmente, resolvo, quando, né, a gente tira aquele momento que a gente vai conhecendo, né? Um dos principais pontos que trabalhar com pessoas é você conhecer bem as pessoas na qual você trabalha, seja, lógico, diretoria, ou seja, né, a equipe de campo. E quando você conhece bem teu diretor, tu sabe que tem aqueles momentos mais oportunos que você vai poder conversar com ele, e um telefone, e quando você está com ele pessoalmente, uma visita também dele aqui, e você mostra para ele de fato ali, ó, cara, a gente precisa ter uma abordagem mais fácil de comunicação, a gente precisa de tudo, que a equipe realmente às vezes fica carente de comunicação. Mais uma vez, pessoal, sou Eloy Braga, especialista em gestão comercial, estou no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, venham juntos, que estou com bastante conteúdo aí para vocês, torne-se um líder fora da caixa, que para você que está aspirando, um dia pense em entrar na área comercial, acompanhe meu conteúdo, e você que está lá dentro e precisa, já é líder, precisa melhorar, né, seus resultados, ou que você entrou recentemente, precisa se preparar mais, então venha, que aqui a gente passa alguns pontos para vocês, tá bom? Um abração, muito conteúdo prático aqui para vocês, um abraço.